E aí, Cláudio, fala um pouquinho desse... Assim, a opinião cabe a Atos, mas eu queria que Cláudio trouxesse a parte informativa. Essa questão da lesão de Renato Alves, né? Ele sofreu mais uma lesão muscular, deve fazer exame essa semana, vou atrás de mais informações, mas entrou no segundo tempo, não começou como titular, né? Entrou no segundo tempo e em poucos minutos se machucou, assim, dá pena, que o jogador não quer ficar machucado, é um jogador que nos poucos jogos que fez, mostrou algum potencial, mas não consegue, velho, o cara não consegue clinicamente ficar saudável. Teve a primeira lesão ano passado, passou o resto do ano todinho fora, jogou na estreia esse ano, com 15 minutos se machucou, 20 minutos se machucou, mais tempo fora, volta agora e machuca de novo. É difícil, assim. O clube não tem muito o que fazer, porque não pode dispensar, né? O cara tá no DM. Mas, e eu até, muita gente foi contra a renovação de Renato Alves, eu até disse, pô, eu não vou ser hipócrita e dizer aqui que eu critiquei, não critiquei, achei até ok, porque eu disse, os 7 jogos que ele fez ano passado foram bons jogos, eu tinha gostado, me surpreendeu até porque eu não esperava nada dele. Ele veio do... Qual foi o time, meu Deus? O time do Pará, eu acho, do Goiás, enfim. Do Remo, é isso. Eu não tinha gostado da contratação, mas ele me surpreendeu. Tem uma lesão muscular que, porra, foi 6 meses de recuperação, volta e tem outra lesão, então é uma questão clínica. Aí quando recuperar, não coloca mais em campo, porque vai fazer o que com ele agora? Vai ficar insistindo até ele ter uma lesão mais grave? Não dá, velho. Assim, 3 lesões em um ano de clube e com 10 jogos disputados no máximo, não existe isso. Atos, por gentileza, opine, porque depois que saiu esse resultado, o Náutico ele divulgou só depois que acabou, a torcida ela caiu de pau, o pessoal reclamou, criticou bastante. E você, inclusive, tuitou minimizando, acreditando que não se deve depositar toda a indignação em um jogo-treino. Disserte sobre a sua afirmação, por favor. É isso, Renato. Veja só, o que eu vou falar agora vai deixar muita gente com muita raiva, tá? Porque geralmente o torcedor, principalmente quando ele está no lugar de indignação com o time, ele se acha intocável naquele lugar, ou que ele não pode ser comentado, não pode ser criticado. Você não pode tirar esse direito de indignação dele, sabe? Mas as coisas não são assim 100% verdade, né? Não é toda indignação do torcedor que é válida, sabe? E tenho certeza que muita gente vai ficar com raiva e tal, mas não tem problema. O Timbucast existe para isso. E em momentos que o coletivo cria uma certa... enfim, entra numa paranoia, tá? O Timbucast existe para ir de contra a maré também. Eu fiquei até surpreso, tá? Apesar de que poderia até ser considerado algo previsível, mas eu fiquei surpreso pela natureza do jogo treino que o Náutico fez. A reação do torcedor depois do resultado, que foi 0-0. Um jogo que o torcedor não assistiu o jogo, tá? Uma reação muito pesada, sabe? De muitas críticas, de muito desespero. E tudo que eu vou falar agora não é para poder que o torcedor não se desespere, não. Porque se perder do Itabaiana, vai se desesperar. Veja, eu não estou dando aqui garantia nenhuma que o Náutico é o time preparado para conseguir subir. Não estou dizendo isso. Que o Náutico é o time preparado para conseguir vencer o Itabaiana. Não estou dizendo isso. Agora, se perder do Itabaiana, aí é algo 100% certo que uma parcela grande vai dar uma desesperada, vai ficar puta. Isso é normal quando você tem uma derrota. Mas uma derrota valendo 3 pontos. Tá? Então isso acontece. Agora, se isso acontecer depois do jogo de Itabaiana, se Deus o livre o resultado for ruim, é um pouco mais digno, gente. Sabe? Porque valer 3 pontos. O Náutico não pode perder esse jogo de Itabaiana. Então eu acho que é muito mais digno você se desesperar, ou você ficar puto, ou você criticar demais após o jogo de estreia se o Náutico conseguir um resultado ruim. Agora, esse jogo contra o Central não, né, cara? Porque, veja só, primeiro, não era um amistoso. Nem amistoso era. Era um jogo treino. Eu fiquei sabendo que nem arbitragem teve, pô. Veja só, não teve arbitragem. A gente já cobriu o jogo treino, né? A gente sabe como é. Ninguém cobriu o jogo treino, exatamente. E veja, existe
planejamento e programação do que você quer fazer com um jogo treino, com um amistoso. Por exemplo, eu vou utilizar como comparativo o Santa Cruz. Eu acho que é uma comparação válida. O Santa Cruz fez um amistoso contra o ABC, com transmissão, com arbitragem, com uniforme número 1, com público, tá? Com tudo que tem direito. Só que na programação do Santa Cruz, esse amistoso tinha um valor importante. Porque o Santa Cruz, ele contratou, uns 10, 12, 15 jogadores. Ele está se reformulando para a Série D. Ele precisa entender o que é o seu time. O time do Santa Cruz que jogou o Pernambucano, esqueça. Está sendo tudo mudado. Muitos jogadores ainda vão sair, então está resolvendo problemas de distratos. Então, é como se o Santa Cruz estivesse vivendo uma nova pré-temporada, que é aquele momento que é muitas dúvidas. O que faz cada jogador de forma individual? Qual será a primeira impressão coletiva? Como o time vai se comportar? Então, isso foi o contexto do Santa Cruz. Então, mesmo sendo um amistoso, eu acho que tem um certo grau de importância. E você poderia, como a própria torcida do Santa Cruz julgou demais o resultado negativo. Foram muitos críticos para o resultado que o Santa Cruz teve e o desempenho do Santa Cruz. Agora, no Náutico, o contexto não foi esse, gente. O Náutico, ele vai ser a mesma base de time que parou agora nos últimos jogos, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que teve essa parada agora por causa do calendário. O contexto que o Náutico foi, que o Náutico se programou para ir para esse jogo, é mais para poder esticar as canelas do jogador, ter um pouco daquele clima de enfrentando não só o sub-20 ou não só o time reserva. Gente, na pré-eleção, não dá nem para chamar de pré-eleção, ali nos últimos momentos antes de começar, foi indicado para os jogadores, vamos jogar na boa, é só posicionamento, não vamos entrar em dividida para não machucar ninguém. Imagina se o Náutico mete 3-0 no Central e Vinícius se machuca. Que ia estar todo mundo agora dizendo irresponsabilidade ter colocado o Vinícius no jogo desse. Perder o jogador para 4 jogos, 5, 6, 8 jogos da Série C. Então, gente, o contexto desse jogo treino não era para poder botar intensidade. Não era para ir para cima do Central e fazer o resultado e se mostrar como um time mais forte do que o Central. Era mais questão de posicionamento. Era mais uma questão de soltar os jogadores. E aí o torcedor não conseguir compreender isso é se colocar num lugar, assim, de estar num desequilíbrio emocional muito grande. Me desculpa falar isso. E eu digo isso partindo de um ponto que eu sei que a torcida do Náutico não está com paciência nenhuma com o time, com o clube, com tudo que aconteceu nos últimos anos. Eu também tenho essa minha paciência reduzida. Mas eu chamo atenção para essa reação, porque o Náutico agora lançou um movimento Energia do Acesso, que basicamente, gente, veja só, você pode achar isso uma bobagem, mas vamos ver do que se trata esse movimento Energia do Acesso? Se trata de que a gente fez todas as críticas que foram feitas durante o ano sobre a montagem do elenco, tem muito clima que talvez não seja suficiente, mas agora a Série C vai começar. Deve você entender que vai ter um tropeço aqui, vai ter um tropeço ali, mas a gente precisa se unir como clube e como torcida em prol do acesso. Eu não sei se isso é possível. Tenho lá minhas dúvidas. Agora, quando tem um jogo treino contra o Central e a reação que a torcida teve, eu já digo de antemão, esqueça esse negócio de energia do acesso, velho. A torcida só vai comprar isso se ganhar todos os jogos. É o único caminho que o Náutico tem. É triste você ver isso. E agora eu tô me colocando como parte, tá? Porque eu não sei se eu vou ter paciência para um tropeço em casa. Renato não vai me garantir ter essa paciência também. Agora, se a gente não está conseguindo nem passar
Energia do acesso é vitória, meu velho. Agora, eu também não fiz alarde desse jogo treino, não. Acho que é exagero. Não, Renato acabou de falar. Energia do acesso é vitória, velho. Veja. Ele definiu. Então, é uma constatação que, na verdade, a gente não adianta a gente se enganar. O Náutico não vai ter abraço de torcida para poder subir. O Náutico vai subir com resultado. É isso que vai acontecer. Então, foi até bom, Renato, falar isso, que é bom a gente esquecer esse negócio de energia do acesso, é bom a gente esquecer esse papo que muita gente gosta de colocar. A torcida ajudou o clube. Não vai ajudar em nada, porque se tiver ganhando um monte de jogo aí, meu amigo, qualquer torcida do mundo abraça. Qual é a torcida que não vai apoiar com 4, 5 vitórias seguidas? Toda a torcida abraça. Então, energia do acesso, sabe quem tem que dar energia? Eu sei, Renato, eu não estou criticando, não, Renato. Não, eu sei, eu só completando o que eu falei. Energia do acesso é vitória, véi. Veja, essa frase... Isso aí tudo bem. É só um termo simples. Deixa eu concluir. Energia do acesso... Renato, calma, deixa eu concluir, Renato. Por favor. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, que na verdade você foi exatamente no ponto correto. Energia do acesso é vitória, véi. Eu tenho certeza. Eu já sabia disso. Eu acho que eu estava me enganando. Eu tenho certeza que 99% da torcida está nessa. Na verdade, eu estou repetindo isso para poder constatar a situação e mostrar o quanto vai ser duro a gente conseguir subir. Porque elementos externos de apoio e fechamento não vai ocorrer. Não vai ocorrer. A gente vai para essa Série C como a gente foi no ano passado, como foi no ano retrasado. É vocês por vocês. Ganhem, que a gente está aqui para poder ir nas vitórias. Vai ser isso, cara. Vai ser isso. É bom apertar os cintos, porque vai ser uma Série C muito difícil. E só para... realmente, Atos teve a constatação aí da realidade. Acho que desde o primeiro momento que foi lançado esse movimento, muita gente já foi por esse caminho. Agora, isso é uma merda, velho. É uma merda porque é o caminho mais difícil de se subir. É você primeiro ter a ação, né, do campo, que a gente sabe que não vai ser o melhor time, não vai ser a melhor folha, e aí você vai ter que esperar isso corresponder para chegar junto. A gente viu vários exemplos de times que estavam ferrados. O Vitória não jogava nada, pô. A torcida do Vitória tinha todas as desculpas do mundo para não abraçar o time. Foram lá, abraçaram, subiram. O Remo, a mesma coisa. E aí a gente não ter esse abraço, eu nem digo agora, em qualquer momento aí do campeonato, eu acho muito ruim. Eu acho que todo mundo está cansado, mas não adianta nada, está cansado, e ano que vem vai continuar a mesma coisa. Se não subir, é a mesma coisa ano que vem. Não tem um rompimento, né, João? Beleza. Eu acho isso. E você novo, fica como? Você fica dando murro em ponto de faca, aí você fica, eita, tá machucando. Aí tu dá outro. Porra, machucou de novo, aí tu dá outro. Porra, quando é que vai romper? Quando é que você vai falar, caramba, será que se eu não der um murro e eu tirar a faca ali daquela parede, será que não melhora? Então lá esse papo, mas tudo bem. Eu falo isso me incluindo também, João. Mas eu acho isso um pouco egocêntrico. Assim, o ser humano geralmente é egocêntrico, tá? Mas é porque o ser humano, a gente se coloca no lugar aonde a gente diz, pô, esse time vai botar para foder na gente mesmo, então quer saber de uma coisa? Eu vou ser aqui arrogante de dizer, não vou dar apoio sem vitória de jeito nenhum. Na verdade, é uma constatação. A gente não deve se iludir com esse negócio de movimento do acesso, porque isso não vai acontecer, infelizmente não vai. Olha, só uma coisa para completar o que eu tinha dito. Só o trecho que eu ia falar no comentário de Atos, Clauber, que energia do acesso hoje, na minha humilde visão, ela passa por Marquinhos Santos e só, velho. Só. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Náutico ele tem um time competitivo. O Náutico ele tem zagueiro com rodagem, tem zagueiro da base que é promissor, tem o Carlinhos, que é mediano, não está numa zaga trágica como a gente teve no ano passado. Tem uma lateral esquerda que está bem servida, uma lateral direita regular. O Náutico tem volantes que, na minha visão, podem dar conta do recado. Tem Patrick Alain e Caio Vitor agora. Tem um setor de ataque que é um setor de ataque que não está ruim para uma Série C. Você tem Marco Antônio, você tem Paulo Sérgio, você tem Vinícius, tem até Bruno Mezenga que pode render mais do que ele está rendendo. E você ainda tem outras peças também de reposição. Tem goleiro. Então, vamos lá. A gente tem que casar tudo que a gente trouxe aqui nos últimos 3 anos. A gente está chegando agora no 3º ano de Série C.
Em 2023, a gente não tinha ataque. A gente se deu muito mal com relação ao ataque. A gente lembra que só o Ribamar conseguiu encaixar na reta final. E aí não conseguiu. Em 2024, a gente não tinha defesa. Passou o ano todinho com isso. Rodízio de goleiros, zagueiros horríveis e tudo mais. Em 2025, a gente tem um goleiro que tá bom para a Série C, não tá ruim. O goleiro tá bom para a Série C. A gente tem um setor de ataque que não tá ruim para a Série C. Tem Vinícius que veio a peso de ouro, que não é jogador de Série C, é jogador de Série B. Ou até mesmo para beliscar uma Série A. Tem Paulo Sérgio, que faz gol. Tem o próprio Samuel, né, que pode também, quem sabe, colaborar em alguns momentos. Tá com uma zaga minimamente competitiva. Então, meus amigos, hoje eu enxergo que a grande responsabilidade para a energia do acesso acontecer é o Náutico ter um time encaixado, ter um time que saiba jogar. Se o Náutico ele tiver competitividade e entrar numa sequência de vitórias, essa energia ela vai funcionar. Vai funcionar e bem. Agora depende tudo, ao meu ver, de Marquinhos Santos. A gente reclamou de ataque 2023, de defesa 2024 e a gente está minimamente competitivo agora em 2025. É o melhor começo de Série C em termos de elenco, ao meu ver, em comparação aos últimos 3 anos, quando a gente fala não dos resultados do ano, que a gente está meio capengando, teve a eliminação do Pernambucano, mas está bem na Copa do Brasil, mas eu falo, na verdade, de elenco, de robustez de elenco. O Náutico parece ter acordado um pouquinho mais agora para o começo da Série C e até está fazendo certo, né? É o momento de incrementar mais o elenco. E a gente está começando com um pouco mais de equilíbrio nesse time. Tem que fazer jogar. Só para pegar 2 pontos aí. Primeiro, até concordando aqui com um comentário de Paulo Lima, ele falou aqui, movimento importante para aglutinar forças. Eu gostei também da campanha, acho que é importante. Agora é óbvio que todos no clube, os jogadores sabem que não existe campanha sem resultado em campo. Isso aí é bem óbvio, acredito eu que inclusive internamente. O torcedor abraça, vai para o jogo e tal, mas se não tiver resultado, não tiver desempenho, principalmente resultado, as coisas não vão acontecer. Mas eu acho que é importante, eu gostei da campanha que o Náutico lançou. Teve ontem um evento para os funcionários, deve ter ações aí para a torcida. Acho que o caminho é esse. Para além do campo, você tentar juntar forças ali para dizer, conscientizar um pouco o torcedor, que se motiva mais ainda com o resultado. Espero que isso aconteça. Me ajuda com uma coisa. Tu dissesse assim, sem resultados não adianta nada. Eu vou concordar com você, mas eu queria que, na verdade, é só um exercício, tá? O que é resultado para tu? Vitória. Não, vitória. Vencer. Sim, mas quantas? Tu quer todas as vitórias. Não, é difícil. Assim, tá no G8, ali. Com quantas vitórias? Não, veja, eu não falo mais de quantidade de vitórias, eu falo da gente ter a confiança de um time que vai brigar para subir. E, obviamente, o campeonato... Cara, mas na Série C, tu acha que algum time passa confiança que vai subir, cara? Pode passar. Não é subir. É brigar para subir. Não é subir. É brigar para subir. A vitória mais fácil da história do Náutico, mesmo jogando Pernambucano, foi o Náutico e Remo ano passado, Renato. Olha, não é que vai subir, porque, veja, até mesmo em 2019, quando a gente estava com um time que virou a chave ali naquela metade da primeira fase, a gente começou a ter um nível de confiança muito alto, mas se sabia que depois daquela primeira fase tinha um mata-mata, e quase que a merda cobre ali. Eu falo, na verdade, de você ter um time que ele vai competir, ele vai chegar nos aflitos, vai conseguir se impor, vai vencer os jogos que a gente sabe que são jogos que é preciso vencer. Quando for fora de casa, que tiver um time um pouco mais complicado, vai ser o time que vai brigar. Vai ter dia que vai ter um jogo muito mal, o Náutico jogou mal pra caramba. Vai, claro. A gente tá na Série C, essa oscilação ela vai acontecer. Mas, se a gente souber que tem um time ali que sabe o que... Pronto, a gente sabe que o Náutico tem que saber o que fazer. Eu quero que o Náutico saiba o que tem de ser feito. E aí, a partir daí, ser um time competitivo. Quando eu falo de abraço, de novo, gente, eu não tô aqui pregando abraço nenhum, não. Não tô, não. Eu só acho que seria mais fácil. Mas não, o Sport merece um abraço. O Sport merece um abraço pelo jogo de hoje. Eu acho que merece. Né? Hoje tinha 26 mil pessoas. O Sport fez o quê? O que aconteceu no jogo? Perdeu. Veja. Mas o Sport jogou bem. É isso que eu tô querendo dizer. Pronto, vamos levar esse cenário para o Náutico. O Náutico pode até perder um jogo. Mas se o Náutico for aquele time competitivo que foi para cima, que brigou, que lutou, eu tenho certeza que a torcida vai gostar não, mas vai compreender, vai abraçar. Eu não tenho essa certeza, não. Veja, se isso se tornar... Não tô falando... Se for todo Renato, jogo assim... Renato, calma. Se for tipo jogo dele que ninguém assistiu, Renato. Aí não vai ter coisa certa. Renato, a gente ganhou do Vitória e deu 6 mil pessoas no outro jogo. Porra. Um coletivo que ninguém assistiu, cara.
Veja só, ninguém assistiu, velho. Mas eu acho que também você inclui aí um fator, viu, Atos? Que é o tempo que tá sem jogo também. O pessoal cria expectativa de que no Mas eu treino o sei time vai desses ficar na ponta do fatores, casco. Renato. Ou o Náutico Eu tá na achei pior situação normal, eu da sua acho normal. história, ou tá há 3 anos ficando em nono lugar. Eu sei disso tudo porque eu também sofro com isso. Na verdade, aqui, eu não tô nem dizendo que deveria ser diferente. Eu tô constatando o que tá acontecendo. Cara, para o Náutico estar nessa situação, veja só, o culpado não é o torcedor. Eu nunca vou dizer que o culpado é o torcedor, pelo amor de Deus. O culpado, 90% é quem geriu o clube nos últimos anos. Eu boto 10% numa situação financeira complicada, que é algo que está intrínseco à natureza do clube aos últimos 15 anos. É difícil fazer futebol no Náutico porque o dinheiro é muito limitado. Tá? Agora, eu sei desses gatilhos que tira completamente a paciência do torcedor. Eu faço parte disso. Agora, eu estou dizendo que, na verdade, o negócio está tão absurdo que um jogo treino que o torcedor não viu, que foi um coletivo, já foi o suficiente para o torcedor do Náutico de 0 a 100. O jogo treino, Renato, ele não me afetou. Tem uma Mas coisa ele que afetou complica, boa parte Atos. da torcida. Sabe a Ele coisa que afetou boa complica? parte da torcida. Vou Eu não dizer estou uma querendo coisa. me colocar eu não estou querendo me colocar, Renato, num lugar especial, não. Não, eu Eu só estou sei. dizendo que um jogo treino que ninguém viu é muito pouco, gente. Mas esse é o ponto. Como ninguém viu, o pessoal imagina tudo. O pessoal não viu o que é que o Náutico fez, se foi realmente o jogo treino para situação de jogo, onde talvez o objetivo não era ter que fazer 5-0. Não, tá treinando situação. Ninguém sabe, só sabe que foi 0-0. E a partir do placar, o torcedor é resultadista, o torcedor ele vai criar qualquer interpretação. Se O compreende que isso Oswaldo também é um colocou fator que aqui, ó. complica? Oswaldo colocou aqui, ó. Com ou sem pé na dividida, era para o Náutico ter vencido o Central com facilidade. Oswaldo, o futebol hoje em dia, em 2025, velho, você sem intensidade, você não ganha nem do teu time da família, o teu time de bairro. Se você não tiver predisposto a colocar intensidade, a correr, a participar das divididas, você não ganha de ninguém, pô. De novo, velho, o que o Náutico programou para esse jogo treino, esse coletivo, é uma questão de posicionamento, gente. Tanto é que o Náutico foi com um esquema que ele não começou. Eu acho que só contra o CSA que ele começou desse jeito. Que foi no 4-3-3. Até para isso, Marquinhos Santos usou. Aí você vai ver o posicionamento, como vai ficar aí no Borges, se aí no Borges vai ser um extremo, que vai ficar lá na última linha, perto da linha lateral. Como o Vinícius. Vinícius não pode ser esse jogador, ele Borges pode. Você não vai deixar Vinícius colado na última linha, seria desperdício. Então o Vinícius ele vai ter que vir um pouco de trás para poder arrastar essa bola. Posicionamento, gente. Ele não está interessado em amassar o time do Central, não. Para demonstrar força, não. Assim, eu fico muito triste de constatar que o torcedor não consegue perceber isso, pô. É fácil de perceber, pô. Eu acho que, na verdade, eu acho que a maioria da audiência da gente consegue perceber. Mas o grosso da torcida não consegue. Difícil, cara, difícil. E assim, esse jogo treino aí, veja, o primeiro tempo o Náutico titular, o segundo todo reserva, só Muriel ficou, depois de mais mudanças. Então, assim, minha preocupação com esse jogo treino foi mínimo. Da mesma forma também que o jogo contra o Sub-20 também não criou expectativa nenhuma. O que fica para esse jogo treino, e aí o torcedor tem que ter discernimento para isso, veja, o Náutico me surpreendeu quando eu vi o Náutico escalado no 4-3-3. Opa, tem uma variação aí. No outro jogo treino, ele começou do 3-5-2, né? Acho que 3-5-2. E aí é observar as informações que eu tive. Auremi recuava muitas vezes no jogo de ontem, ficava como terceiro zagueiro, como o Souza fez. Não é que ficou com 3 zagueiros o tempo todo, mas ele variava em alguns momentos. O time atacou muito pelo lado esquerdo com o Luiz Paulo Vinícius. Aí, pô, fica uma preocupação. Não vejo. Para além do resultado, a preocupação é o quê? Pô, será que o time não vai atacar muito pelo lado esquerdo e vai esquecer o lado direito?
Lá direito você tem Hélio Bosch, que está numa boa fase, tem Marcos Ítalo, que ofensivamente chega forte. Então, é tentar esse equilíbrio. É Marquinhos olhar e dizer, opa, estamos atacando muito pelo lado esquerdo, vamos mudar. O time ficou defensivamente seguro, recuando a Auremi para terceiro zagueiro, quando precisa, ou é melhor deixar ele no meio campo? Então, são essas observações, para além de fazer 1-0, 2-0 e não tem nada de concreto. Eu acho que a movimentação, eu acho que é isso que o torcedor precisa entender, assim, não é esse nível de intensidade que o Náutico vai jogar. O Náutico não vai jogar com esse nível de intensidade, e pode já ter jogado durante o ano, mas não vai ser sempre. O Náutico, quando o jogo é valendo, a motivação é outra para todo mundo. Ou vocês acham que Vinícius correu ontem como ia correr contra o Itabaiana? Ou o Marcos Ítalo? Falta uma semana para estreia, pô. Os caras também não querem se machucar. Todo mundo sabe que a competição mais importante do ano vai começar agora. Então tem toda uma dosagem aí. O próprio treinador fala para os caras tomarem cuidado, não tem arbitragem. Então isso aí faz o cara evitar dar um carrinho ou tomar um carrinho também, para ninguém querer se machucar. O Central vai estrear na Série D. Cláudio, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu fiquei sabendo, Cláudio, desculpa te interromper, eu fiquei sabendo que teve gente da comissão técnica que chegou aí lá no time do Central e disse, ó, gente, não é para estar chegando em carrinho, não é para pegar foto. Gente, entendam a natureza do que foi isso, porra. Meu irmão, é quase que a brinca, pô. É quase que a brinca. O Oswaldo falou aqui, o Central caiu para 2. Oswaldo, entenda, não houve competitividade no jogo. Não houve, cara. É como se fosse um treino, pô. Imagina se a gente ficasse avaliando treino. Treino de posicionamento, Cláudio. Tu que já deve ter visto muito treino, já trabalhou no Náutico. Aí, vamos ver como é o balanço defensivo jogando essa bola para o ponta. Aí se tenta 4, 5 vezes. Não está interessado no gol. Aí imagina se o torcedor vai avaliar. Eita, treinou e não fez um gol. Caramba, gente. Peraí, pô. E esse ponto, acho, de rebaixamento do Central. O Central mudou o meu time. E veja, isso aqui não vai anular nenhuma crítica caso o Náutico perca do Itabaiana domingo que vem, não. A gente vai aqui, mas não vai ser. Se o Náutico não ganhar do Itabaiana, não vai ser por conta desse jogo treino, por não ter vencido esse jogo treino. Quem quiser criticar, critique, aí também vai de cada um. Porque eu acho que a ansiedade, muitas vezes, é que faz o torcedor despirocar. Então, assim, velho, vai ter seu momento. Se não ganhar do Itabaiana, crítica vai ser... Eu não vou precisar criticar agora um jogo treino que eu não vi. Se eu vou ter momentos para criticar na Série C, e não vão ser poucos. Todo mundo sabe aqui o que o Náutico vai perder um jogo que era para ter ganho, que pode ganhar também um jogo de forma injusta, e assim vai. Então a gente vai ter um momento para criticar. Eu acho que o torcedor tem que valorizar esse ponto. Porra, Marquinhos treinou uma variação tática. Isso aqui... Sabe o que a minha sensação que eu fiquei? Vendo só as escalações, porra, o Náutico, eu acho que há uma boa chance do Náutico jogar com 3 zagueiros fora de casa e esse 4-3-3 em casa, variando também para 3 zagueiros quando o Auremi recuar. Porra, é uma variação tática. Será que isso vai dar certo? Será que o 3-5-2 é a melhor formação para os jogos fora? São esses debates que a gente tem que levantar. E o torcedor também. Veja, quem se critica a formação, pronto, casa, mesmo esse 4-3-3 é uma merda. Ou 3-5-2 é uma merda, não gosto. Ok, mas é muito mais importante você debater isso hoje, sobre esse jogo treino, do que o 0-0 em si. Porque o resultado não valeu 3 pontos. Pô. O Náutico não ganhou 1 ponto ontem, não. E nem ia perder, não. Então o resultado ontem importava 0. 0, nenhuma importância o resultado. A importância é ver quem teve o rendimento, qual foi a formação. É isso que e rendimento dentro do contexto de um jogo treino. E o que é que você espera do Náutico nessa Série C? O que é que você espera a partir de formação, do que é mais concreto que o Náutico tem de agora. E o resto, velho, a partir do domingo que vem a gente vai ver tudo em campo e a gente vai saber se Marquinhos aproveitou esse período de intertemporada. Antes, só para pegar aí, se fosse 12-0 o Náutico, significaria que o Náutico jogou bem, estava bem, ou alguma coisa ia mudar para o próximo jogo? 0 contra o Sub-20. Ninguém liga, pô. E ninguém falou um A. Nem comentado foi aqui no programa. O Carlos Eduardo falou aqui, ó, para mim o jogo treino já mostra que o time não está bem. Porra, velho. Assim, eu não tô querendo dizer que o time tá bem não, gente. Tem tantos elementos para você fundamentar essa opinião de que o time não tá bem, não é suficiente. Para mim o time não tá bem o ano todo, não é para esse jogo, né? Fracos. Tem vários argumentos para você fundamentar essa opinião. Não fundamente por esse coletivo contra o Central, não, pô. Pelo amor de Deus. Eita, senhores. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês.
Eu passei Não, umas e dicas. antes, Renato, e o menino dos scouts aí? O que é que tu achou, Daniel? O menino do scout. Essa, O outro boy. o outro boy. O Essa outro boy, reação. outro boy. Tu fizesse o apurado dos números, Daniel, desse jogo treino? Veja, no amistoso eu fiz, mas jogo treino ninguém merece também, né? Pelo amor de Deus. Aí, só para eu sigo muito a linha de Atos, e teve até um comentário de Carlos Eduardo depois, que é rendimento sem conseguir furar uma retranca. Meu amigo, já parou para pensar que a gente não sabe o cenário do jogo treino. Já parou para pensar que o Náutico pode ter testado o sistema defensivo a maior parte do jogo também, como o Cláudio falou, Balanço, arrastar bola, em mim né, para os defensores. Se o treinador chegou assim, eu quero ver o balanço de toque de bola entre os defensores. Como é que o Mas Náutico Marquinhos vai disse, Como é que o Náutico vai Isso. defender no 4-3-3? Não vamos chutar Vamos gol. ver. Chega na frente da área e volta a bola. Já vi treino Exatamente. acontecer assim, Pode tá ligado? muito ser isso, Não pô. aconteceu Pode ser ontem, isso. obviamente. Pode ser tipo, eu quero ver como é que o Náutico reage. A defesa do Náutico reage com o Aremi saindo com a bola na primeira linha e uma pressão do central. Cara, ele não tá ligando pro gol, cara. Ele quer saber fases diferentes do jogo. Ele quer saber a reação do time naquela formação, pô. O gol é um mero detalhe. O gol ele vai vir naturalmente durante as outras partidas. Ele quer saber cenário por cenário, meu amigo. O jogo treino é isso, pô. Ele pode chegar ali no técnico do central e dizer assim, arma teu time totalmente diferente aqui, porque eu quero ver como é que o Náutico reage nessa formação. E pronto, pô. Esse cenário aí hipotético de que o Náutico não conseguiu furar uma retranca do central. Meu amigo, nem esse cenário a gente sabe se existiu. Então, é um julgamento que não tem base em nada, pô. Em nada. Velho, você quer falar do elenco, você quer falar do desempenho? Fala do Daniel, jogo. Teve uma informação aqui que o central, quando marcava pressão, o treinador dizia pro time não sair no chutão. Saia com a bola tocando. E veja, no jogo, um jogo Agora vale você 3 vê, pontos, o Cláudio, cara vai dar um chutão. casa com o que eu tava dizendo aqui. Ninguém viu. Quando você não vê, você vai fantasiar em inúmeras situações. Você vai fantasiar, sabe o quê? Que o Náutico tava jogando totalmente desorganizado, sem saber construir uma jogada, sem conseguir chutar gol, tentando atacar de toda forma. Veja só o que Cláudio está trazendo aqui. Cláudio está trazendo aqui na nossa live que o próprio Marquinhos Santos não queria saber de tem que fazer o gol de todo jeito. Não. Ele queria que o time trabalhasse a construção da jogada, sair na boa, sem bombão e tudo mais. Então, assim, gente, Renato, passa muito pela blindagem de você não mostrar um jogo treino. E acho que não cabe nem polemizar isso, não vale a pena, evidentemente. E aí o torcedor tá sem jogo, o torcedor tá com medo ainda da Série C, o torcedor tá no ressentimento da eliminação pernambucana, porque a Copa do Brasil, embora tenha sido boa, não foi amenizada. E aí o pessoal já soma vai ver tudo um isso, filme, né? soma Vai tudo ver isso um com filme, apreensão. pô. Ô, Renato, Vai assistir uma só para série. isso aqui. Ah, Vitor Amaro colocou aqui. Estão fazendo malabarismo para talvez justificar um 0x0 no jogo treino com o Central. Mas não é justificar nada, pô. Aí ele coloca aqui, ó. Cadê? Eu não tô justificando que a gente não quer defender ninguém, não, pô. Vocês estão dizendo se faz em treino mesmo. Num jogo treino, uma semana da estreia, o que o técnico quer ver é o mais fiel possível do que o time pode fazer. Foi um treino, Vitor. Foi por treino, isso, porra. Ô, Cláudio, Não teve é o mais árbitro, fiel. foi um treino. Entenda que jogo treino é treino. Sabe quantas substituições foram feitas? 15, 20 substituições. O treinador disse: não dê chutão. Quanto mais pressão, vocês têm que criar alternativas para sair com a bola. Isso é treino, pô. Tu acha que em jogo o Marcos vai fazer isso? O Náutico tomando sufoco do Guarani. Olha, não vamos dar chutão. Ele vai mandar dar chutão, pelo amor de Deus, velho. Que dificuldade é essa de entender, pô? É o mais fiel para a Série C. E por isso que ele trocou todos os jogadores no segundo tempo. Até porque ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer isso? Não vai, porra. E aí, no segundo tempo, Foda-se. ele trocou mais 4. Ou seja, assim, foram 3 times praticamente diferentes que jogaram. Pô, isso não é ser mais fiel, né? Ele disse: qual a diferença de ter feito contra o Central e não contra o Sub-20? Para testar um time de fora, para ver outro tipo de modelo de jogo. Porque, veja, o Sub-20 do Náutico, o Marquinhos chega pro treinador do Sub-20 e fala: Thiago, coloca aqui o Sub-20 para jogar como o Itabaiana joga. Aí vem um Central que joga parecido com o Guarani. Óbvio que com qualidade completamente diferente. Mas é estilo de jogo, é isso, pô. Treino se faz para se testar mesmo. Eu vi muita gente, até uma época dessa mesmo, quando os treinos eram abertos, aí time titular do Náutico foi testado com fulano, aí a torcida já começava a se desesperar. Galera, treino é para fazer teste. A turma criticava a escalação no treinamento, pô. Ah, não, ele botou Paulo Sérgio de ponta. Deixa ele testar Paulo Sérgio de ponta. Tô dando um exemplo, tá?
Deixa ele testar Paulo Sérgio de ponta, porque é teste, pô. Se ele não fizer isso no treinamento, fizer no jogo é pior, pô. É teste. Agora, quem quiser criticar também, critique, quem dói, vá. Se desespera, protestando no CT. Quem quiser despirocar, disparei. Meu irmão, minha crítica tá guardada. Domingo tem estreia contra Itabaiana, velho. Então eu sei que eu vou criticar alguma coisa domingo, talvez tudo. Então, não vou endoidar hoje. Se Vinícius tivesse machucado, ninguém aqui tava analisando o resultado do jogo. Estaria só lamentando que o Vinícius machucou. E estaria falando, meu Deus, por que colocou o Vinícius no jogo 3? Pra quê? Aí agora é só o resultado que importa. Pô, por que não fez gol? Pô, pelo amor de Deus. Isso aí não... Carlos Eduardo falou aqui, ó. Infelizmente, a maioria tem uma opinião diferente do Timbucast. Eu sei que tem, Carlos Eduardo. Eu comecei a minha fala falando isso, pô. Eu sei que tem, eu vi a reação como foi. E outra, quem tá na crítica, quem tá destilando ali a raiva é mais barulhento, né? Não quer dizer que todo mundo concordou nessas críticas mais pesadas por causa do resultado. É porque quem tá fazendo a zoada é quem ficou puto com o resultado. Por exemplo, eu fiz uma postagem muito na mesma linha do que eu tô falando aqui, que nessa postagem quase não apareceu ninguém discordando de mim. Eu não sei se eu tava com medo ali de tomar um bloco. Calma, gente. Se você disser que discorda de mim de forma educada, eu não vou bloquear ninguém. Mas não apareceu, porque ali não era um ambiente para poder as pessoas que estavam puta com o resultado aparecer. Na verdade, apareceram as pessoas que viam que era um jogo treino, que não tem por que estar levando isso tão a sério. Agora, se você vai de uma postagem do Náutico no Instagram, aí, meu amigo, meu irmão, a postagem do Náutico no Instagram com o resultado do jogo, assim, é negócio de maluco.